Fala galera, tudo bem com vocês? Que bom. Eu quero falar sobre identidade, eu quero falar sobre quem de fato você é e por que às vezes as pessoas se incomodam quando elas descobrem quem você é. Há alguns anos atrás eu fiz algumas certificações de coach, há uns 3, 4 anos atrás. Fiz uma formação com Augusto Cury, fiz uma formação com Paulo Vieira, fiz alguns outros cursos com os grandes treinadores aí da nossa atualidade. Mas olha que interessante, antes de ser coach, antes de fazer essas formações, eu era consultor. Antes de ser consultor, eu era administrador, fiz uma formação em administração. Antes de ser administrador, eu era cristão, sou cristão, e antes de ser cristão eu era filho, sou filho. Então é interessante que as pessoas elas costumam observar o seu a sua última conquista ou o seu último fracasso, o seu último êxito ou a sua última decepção. Elas costumam trazer para esse lado aí. E é interessante que elas costumam anular tudo o que aconteceu na sua vida. Estou falando isso porque isso aqui aconteceu comigo, tá? É interessante porque as pessoas elas fazem o seguinte, elas esquecem do que você era, da onde você veio e quais são as suas raízes. E o mais importante de tudo isso não é o que eles pensam de você, é o que você pensa de você mesmo. Porque às vezes dentro desse processo você mesmo se esquece quem você é, da onde você veio, quais são as suas raízes, quais são as suas origens e o que fez você fazer o que você fez até nesse exato momento. Seja lá se foi uma formação, uma viagem, uma empresa, eu não sei o que você fez nesse momento, mas tudo isso é fruto da onde você veio. Então é importante você não esquecer as suas origens. Recentemente fui fazer uma visita em alguns clientes aqui no norte do estado e em uma das nossas conversas com um desses clientes a gente falou exatamente sobre isso, sobre a importância de você não se esquecer de onde você veio, tá? E a história desse cara é bem interessante, a história dele é bem bacana mesmo. Hoje ele é um cara muito bem sucedido e ele contando um pouco da sua história e ele falando para mim o medo que ele tem de voltar à origem, à pobreza, à escassez, ao momento de dificuldade que ele passou, que trouxe ele nesse exato momento. Mas olha que interessante, é exatamente aquela condição de fraqueza, de escassez, de pobreza, que foi a motivação, o gás, o combustível para levar ele na onde ele chegou. E olha só como que isso é importante, porque as pessoas hoje que convivem com ele enxergam apenas o que ele é hoje. E você olhando de cara, você não vai entender qual é a origem desse cara, o que ele passou para ele chegar. E as pessoas vão julgar ele exatamente pelo que ele é hoje e não pelo que ele é, ou que ele foi constituído. Mas, para ser sincero, não se importe muito com o que as pessoas pensam a seu respeito. Na realidade, você não pode se importar muito mesmo. Mas o que elas dizem a seu respeito é um balizador para ver o que elas estão mais enxergando em você, tá? O que elas estão mais vendo em você. O que elas mais veem em você, você tem que potencializar ou você tem que melhorar. Por que eu estou te dizendo isso hoje? Porque uma grande preocupação de muitos, é exatamente isso aqui, tá? Ficar se preocupando com o que as pessoas estão dizendo deles nesse exato momento. Mas não se esqueça da sua essência, não se esqueça de onde você veio, não se esqueça quais são as suas origens. Eu sou cristão, sou crente desde que nasci. Meu pai era pastor, eu sou pastor, o meu irmão é líder de igreja, a minha irmã, a minha família é uma família que nasceu dentro do lar cristão, do lar evangélico. Então meus princípios com relação a isso não vai mudar, até digo com bastante incisão, a importância de criar um filho dentro de um princípio cristão, principalmente nos dias que a gente vive hoje. É importantíssimo isso para firmar os pés deles, porque a própria palavra de Deus diz que se você ensinar o teu filho no caminho que deve andar, quando ele crescer ele não vai se desviar, e não importa o ambiente que você venha viver. Mas não se engane, porque muitas pessoas vão olhar para você no status que você está hoje e vão te analisar exatamente por aquilo que elas estão vendo, e isso é normal.
O ruim é quando você começa a observar essas pessoas que só vê você nesses seus últimos 1, 2, 3 anos de vida e começam a emitir algum tipo de parecer e você começa a tomar decisões em cima do que elas enxergam e você mesmo esquece de onde você veio, tá? Não esqueça suas origens. Por favor, não esqueça das suas origens. Por mais bem-sucedido que você esteja, ou por mais fracassado que você possa estar nesse momento, não esqueça das suas origens. É elas que te colocaram você na onde você está. E você pode muito bem ir adiante com a sua prosperidade, com o seu sucesso, com o seu bem-estar, ou você também pode continuar também do mesmo modo no fracasso, vivendo essa vida de escassez, de dificuldade. Mas os dois casos, só depende de você continuar nessa vida. Se quer mudar, é você que tem que mudar. Mas não, pelo amor de Deus, não fique olhando para o que as pessoas estão pensando de você. Não fique olhando para aquelas da maneira que elas estão te analisando nesse exato momento, porque isso vai te bloquear. Eu estava lendo um livro do Christian Barbosa, porque as pessoas são, ou porque as pessoas fazem o que elas fazem, algo mais ou menos parecido com isso que eu estou te dizendo. E é interessante que as pessoas elas têm um hábito de focar muito naquilo que não gera resultado. E você não pode fazer isso, ficar olhando só naquilo que não te gera resultado. Você precisa de começar a observar aquilo que você fez e que deu certo. E se aproxime de pessoas que fazem isso com você. Os meus clientes eles falam o seguinte: mas eu gosto de conversar com você porque você me diz o que eu preciso de ouvir na minha cara e não tem medo de se preocupar se eu vou aceitar ou não. Não é o mal isso, você falar o que as pessoas precisam de ouvir. Eu acho que a gente precisa de ser assim, mas com educação, com clareza, com cordialidade. Não precisa de ser grosso, não precisa de ser estúpido, não precisa de ser grosseiro nas suas palavras ou nas suas atitudes. Seja uma pessoa tranquila, mas é preciso que as pessoas ouçam o que precisa de ser ouvido. E eu também gosto de ouvir. Na verdade, não gosto muito não, mas eu escuto e aprecio muito essas pessoas que falam para mim o que eu preciso de ouvir, mas sempre baseado na sua história ou na minha história de vida. E por favor, escuta isso que eu estou te falando. A Bíblia tem um texto que fala assim: não se esqueça dos marcos antigos, os marcos que foram colocados pelos seus antepassados. Não está dizendo aqui para você ficar vivendo no passado, mas para você lembrar de onde você veio, para lembrar quais são os seus limites, para lembrar quais são os objetivos que você tem, quais são os seus valores, o que é que você tem que estabelecer na tua vida, para que você não tropece, porque você vai tropeçar, é óbvio, mas que quando você tropeçar, você se levanta e não fica olhando para o passado com essa às vezes, rincha ou às vezes magoado. Não. Da onde você veio? Eu não sei de onde você veio. Sei lá, você veio de uma família rica, de uma família pobre, mas Deus dá condições para todos, tá? O mesmo sol que brilha para o rico é o mesmo sol que brilha para o pobre. A mesma chuva que cai para o ingrato é a mesma chuva que cai para o grato. Então, Deus, Ele é grato. Deus, Ele é pleno. Deus, Ele não faz acepção de A ou de B. Mas nós fazemos. Não faça isso. Olhe para trás, olhe para de onde você veio, e olhe onde você está. E não se importe com o que os outros estão pensando, tá? Acredite de onde você veio e o propósito que Deus colocou no teu coração. Porque o curso, seja lá o curso que você vai fazer na sua vida, seja lá se é um curso de aprimoramento pessoal, que eu aconselho muito que você faça, ainda a própria Bíblia diz que você precisa de renovar a sua mente, Romanos 12, 2. A Bíblia também fala em Gálatas, capítulo 6, para você praticar os frutos do Espírito. E tudo isso você faz quando você olha para dentro de si e vê que você tem um Espírito Santo dentro de você que vai te ajudar a ser um ser humano e uma pessoa melhor para cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Quando você começar a fazer, seja lá quais forem os cursos que você for fazer, seja lá qual for a faculdade que você for fazer, seja lá qual for o grau social que você vai ocupar, deixa eu te dizer um negócio. Nada disso vai acrescentar, nada disso vai fazer de você uma pessoa diferente. Ele só vai revelar o que você já é, o que você de fato
já fez e já faz. Olha só como interessante. Ontem eu estava vindo, eu estou gravando esse vídeo aqui no mês de outubro, hoje, e esse mês de setembro, outubro é o mês de que meus filhos fazem aniversário, é o mês que tem o Dia das Crianças, então para mim bem intenso isso, é escola, festividade de escola, festividade na igreja e por aí vai. E aí, meus filhos me perguntando, pai, quando você era criança, fazia isso? Eu falei, fazia, filho, e o papai fazia jogral. Olha só que interessante. Eu fazia jogral. E o que é jogral? Jogral, eles me davam uma folha, né? Eu decorava e ia lá na frente, recitava aquilo com outras pessoas. E eu era muito bom nisso, viu? Eles me davam uma folha lá, eu decorava rapidinho, já ia lá para frente, falava. E eu era muito tímido, eu tinha dificuldade de falar em público, mas quando me dava algo para decorar e uma performance assim para poder executar, eu ia lá e fazia. E aí a minha filha tem 8 anos hoje, ela falou bem assim, pai, é por isso que você fala bem lá na frente, né, pai? É por isso que você fala lá na igreja, você fala bem. Eu falei, olha, filha, papai nunca tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. E é algo que começou lá na minha infância, eu tinha 7, 8 anos de idade quando fazia isso. Então, tudo que eu sou, tudo que eu faço hoje, você pode, às vezes, as pessoas que são próximas de mim, às vezes você que está me assistindo nem me conhece direito, mas a origem, tudo que eu faço, tudo que eu sou e tudo que você faz, tudo que você não se tornou de agora, tá? É algo que foi construído ao longo da tua vida, ao longo da tua história. E isso revela hoje o que você é, tá? Você só vai aprimorar aquilo que você já aprendeu, você vai colocar para fora aquilo que você já foi ensinado há algum tempo atrás. Isso ninguém pode mudar. E às vezes as pessoas que estão do seu lado hoje, elas não vão te entender o porquê que você está fazendo isso. Elas vão te entender o porquê que você se tornou a pessoa que você se tornou, o pai, o marido, ou a esposa, o filho, seja lá o que for, que você se tornou. Porque isso é resultado de uma vida. E seja bom, seja ruim, é resultado de tudo aquilo que você plantou no passado. Então, valorize de onde você veio, tá? Valorize mesmo de onde você veio. E não tenha vergonha disso, porque quando você reconhece as suas origens, sejam humildes ou abastadas, elas revelam o que você é hoje. Você sabendo de onde você veio, você sabe o que você precisa de melhorar para você poder chegar onde você quer chegar. Ouça os outros, mas não se importe tanto com eles, tá? Ajude os outros, independente do que eles falem ou digam de você. Porque quando a Bíblia fala em amar o próximo, o amar é algo muito forte. Você não precisa de gostar, mas amar o próximo é um mandamento. E amar o próximo está acima daquilo que você acha, ou que você pensa, do que ele pensa a respeito de você. Não faz muito sentido. Você tem que amar, tem que continuar ajudando, tem que continuar colaborando. Porque se você olhar pelas palavras que as pessoas vão lançar ao seu redor, se você olhar pelas palavras que eles vão dizer para você, você vai desanimar, você vai ficar chateado, vai ficar grilado. Isso não funciona, tá? Que a tua semana seja incrível e que você realmente venha se orgulhar de onde você veio, porque onde você está é mérito seu, pode ter certeza disso, tá? Deus te capacitou de todas as maneiras para te colocar você na onde você está. Seja grato a Ele, que a tua semana seja realmente incrível. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha ela com alguém, tá? É interessante saber e pensar que pessoas que eu nem conheço estão ouvindo isso e de fato fazendo a vida delas um pouco melhor. Se fez bem para você, compartilhe para o outro. E se você quer de fato muito alguma coisa, levanta e vai buscar. Tem um dia, tem uma semana, tem um ano, tem uma vida incrível. Deus te abençoe. Tchau, tchau.